E então, agora, como se não chegasse todo o trabalho que tens feito como plebe, escreveste um livro. Eu vou pôr Então, aqui. esse livro foi muito engraçado, assim, foi o pessoal que me convenceu, assim, no fundo eu já tinha muitos textos que eu estava publicando pela Livecoins ou que eu tinha publicado no meu blog, lá no Explica Bitcoin. E aí, sei lá, muitas vezes o pessoal fala, cara, você tinha que lançar seus textos de uma forma impressa, assim, uma coisa que, sabe, dê para pegar, sentar e escrever. E conversando também com o Alan do Red Pill, né? O que escreveu o livro junto com o Renato 38, ele falou uma coisa que para mim fez muito sentido, que querendo ou não, arquivo digital tem mais se difunde mais rápido, mas também desaparece mais rápido. E se você quer realmente sedimentar algo, você publica de forma impressa. E isso fez muito sentido para mim. Então eu já tinha, sei lá, uns 13 textos publicados que daria para criar mais ou menos uma linha narrativa que fosse mais ou menos coerente e fizesse sentido. Aí eu organizei nessa linha narrativa, sabe, para não ser uma salada de frutas totalmente aleatória. E aí faltavam alguns textos que eu fui escrevendo justamente para conseguir sintetizar de uma maneira que fizesse sentido para alguém que está lendo. Mas no fundo, assim, todos não, mas eu acho que tem 13 ou 14 capítulos e uns 10 deles são publicados. Os outros falta só, tipo, vergonha na cara de publicar, assim, pra falar a verdade. Mas todos são abertos, assim, para quem quiser. São textos que a maioria saiu pela Livecoins, né? Estás sem som, Hugo? Acho que ficou muito. Estou sem som, Acho que esqueci-me você a tá no ligar. Eu mudo. estava a perguntar se tu, por acaso esqueci-me agora, tu estás no Linktree ou estás a usar aquele outro? Substack. Não, há outro Não? site que tem os links todos da pessoa. Eu por acaso já Tá. tinha visto os do Leta, mas agora esqueci-me qual é que ele está a Eu usar, se é o tinha um Linktree ou não. E eu Linktree, reparei que mas estava lá. não, eu sou muito ruim com essas coisas digitais. Eu tinha um, mas eu nem sei onde tá. Eu não mexo nisso faz tempo. Assim, eu não sou muito dessa pegada digital, não. É O que eu, verdade, o que ele está a dizer é verdade, pessoal, porque eu tentei falar com ele no Telegram há 2 dias atrás e ele só respondeu hoje e disse-me que já nem ia ao Telegram há meses. eu só fui porque a Carla me chamou, falou: você não tá olhando o Telegram? Puta, preciso olhar o Telegram, mas Não, é, mas eu tinha mandado mensagem para ti também lá no Twitter, não sei se tu reparaste ou não. no Explica Bitcoin, provavelmente. Ah, foi no Explica Pô, Bitcoin, pois é, pô. Yeah. Então, eu É entro isso menos aí. lá hoje em dia. Eu tenho tentado me policiar para fazer a minha navegação só pelo Leta e deixar o Explica Bitcoin para quando é publicar artigo, publicar conteúdo, para ir porque eu quero desassociar o Explica Bitcoin de mim o mais rápido possível, sabe? O ideal é que se torne um hub de conteúdo plebe que muitas pessoas participem. Para isso, ter uma despersonalização é muito importante. Então, eu tenho não navegado por lá. Mas isso faz eu ver menos o perfil. Boa, boa. Olha, boa noite à Regina também. A Regina Oliveira está cá outra vez connosco. E o Matuto Ancap, que também já chegou. Boas a todos. Então explica-nos um bocadinho o que é que o novo livro tem. E já agora, tem formato digital ou não? Tem formato digital. Eu, puta, eu ia deixar ele aberto, eu esqueci de pensar nesse assunto, mas eu ia deixar ele aberto. Então, quem quiser, entre em contato comigo que eu mando o PDF. Eu vou publicar num Google Drive e deixar o link em algum perfil, alguma coisa assim. fixe. E fala-nos um bocadinho do livro então. Quais são os conteúdos que lá tens? Qual é o tipo de capítulos? Bom, o livro é dividido em 4 partes principais. Ele começa falando sobre o problema, porque isso é uma coisa que eu acredito. Não adianta nada você querer falar sobre o Bitcoin, que eu chamo de a solução, se você não entendeu qual é o problema.
Então tem os 2 primeiros capítulos que não falam sobre Bitcoin e falam sobre o mundo como ele é hoje em dia. Então vai falar sobre a inflação ser programada, vai falar sobre o efeito Cantillon, vai falar sobre os desbancarizados, sabe? Vai falar dos problemas que o mundo fiat possui e que todos nós sabemos que possui e que sabemos que o Bitcoin conserta isso, em poucas palavras, né? O segundo capítulo é a solução. Daí falamos do Bitcoin. Falamos do Bitcoin tanto do ponto de vista mais formal e técnico, querendo ou não é aquele podcast que a gente fez o primeiro, que você me perguntou exatamente o que é o Bitcoin. E aí foi justamente essas respostas mais precisas e formais. Mas esse é o primeiro dos capítulos dessa segunda parte. Todos os outros são visões não usuais do que é o Bitcoin. Então, é o Bitcoin se fosse uma empresa, sabe? Como você pensaria num valuation? Como você veria, sei lá, que os funcionários são, sei lá, vestem a camisa da empresa. Tipo, olha a gente aqui sexta-feira à noite trabalhando de graça, sabe? São extremamente motivados a fazer a empresa dar certo. Coisas mais num sentido assim... Óbvio que é uma analogia, óbvio que o Bitcoin não é uma empresa, tipo, claro, mas, sabe, era uma coisa muito mais no sentido de tentar demonstrar o valor do Bitcoin por analogias e não necessariamente por uma... Porque, assim, muitas pessoas não vão estar interessadas no que é o enigma, o dilema dos generais bizantinos. Muitas pessoas não vão estar interessadas na parte técnica, mas se você fornecer uma via de acesso via analogia, elas vão conseguir entender de uma maneira mais fácil, vão conseguir capturar a mensagem. Então, na verdade, o livro, de uma maneira, numa visão mais ampla, é muito essa ideia de que muitas pessoas vão entender de forma diferente o Bitcoin. E já existe muito conteúdo técnico de altíssima qualidade. Tipo, isso nunca foi o meu principal talento, inclusive, como a gente falou, eu não sou uma pessoa muito digital. Mas é isso, tipo, eu sempre gostei de traduzir o complexo no simples e decompor as coisas via analogia. Tipo, querendo ou não, eu sempre gostei muito de divulgação científica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, todo esse lado acadêmico, e sempre acreditei na necessidade de você decompor a linguagem para você melhorar a didática e tornar o conhecimento acessível. Então, num pensamento mais macro, toda a ideia do livro é isso, é tipo simplesmente tornar a linguagem do Bitcoin acessível. Daí também no final desse capítulo que fala sobre a solução, dessa parte, aliás, que fala sobre a solução, eu também falo como a indústria da mineração, mas aí são 2 textos curtíssimos, porque senão ocupava um livro inteiro só falando de mineração, né? Mas 2 textos curtíssimos para explicar como o Bitcoin pode ser visto como energia que monetiza energia sobrando, e o que isso implica para a humanidade como um todo. É aquele princípio básico que não existe pobreza energética, que, querendo ou não, qualquer coisa que a gente tem acesso, seja um computador, uma caneta, um microfone, vidro, madeira cortada, tudo é uma derivada da energia que a gente tinha disponível, né? Então, você ter acesso a mais energia, você torna uma sociedade menos pobre com mais acesso a recursos. Aí pula para a terceira parte. A terceira parte foca nos bitcoinheiros. Tipo, esse livro, na verdade, começou com o nome Bitcoin e os Bitcoinheiros, que era uma ideia de que olhava tanto para fora, para o ativo, quanto para dentro, para nós mesmos, com uma visão antropológica. Eu mudei o nome do livro por conta de uma live que eu fiz com o Diego Collin, que era esse nome que eu escolhi para a live, O Mundo Mágico do Bitcoin, e eu achei que fazia mais sentido por conta da capa bonita, essa coisa mais aspiracional, mais, sabe, um pôr do sol laranja, assim, uma coisa bonitona. Mas a ideia de ter essa visão antropológica da nossa comunidade é algo que eu acho interessante registrar também e que eu vejo pouco por aí. Então, a terceira parte inteira é isso. Eu comecei por exemplo, vocês provavelmente já entenderam como somos diferentes da média da população, nós enquanto bitcoinheiros. Alguma coisa faz isso ser assim. Eu percebi pelo menos a grande diferença entre nós bitcoinheiros e os shitcoinheiros, que nós somos muito mais inteligentes.
Não sejas Céticos, assim, né? não sejas assim. Não, somos Estou céticos. só, Ele não disse estou só mentira Modéstia à nenhuma. parte. Ele não disse mentira nenhuma. Modéstia à Mentira parte, não é nenhuma. bem? Modéstia à parte, mas... As premissas são diferentes, não é? São as desculpa, prioridades, são Leta, diferentes. só introduzi Não, aqui uma imagina, piada mas- só para rir um pouco. Mas isso é uma verdade. Tipo, por que a gente foi selecionado e por que pessoas tão específicas que conseguem ver valor numa coisa que quase ninguém vê? Acho que vocês conhecem o Brandon Quinten, que é um cara que escreveu o Micélio do Dinheiro, que é o Bitcoin comparado com cogumelos, escreveu também a mineração como espécie invasora. São 2 textos assim maravilhosos para quem é mais do mundo das ciências da natureza e quer ler algo sobre Bitcoin, maravilhosos. Ele publicou uma vez uma thread no Twitter perguntando, primeiro uma pesquisa, né, perguntando para os bitcoinheiros qual era seu tipo de personalidade naquele teste de personalidade que chama Myers-Briggs, que é um teste psicológico assim que tem um certo grau de adesão à realidade, porque é um teste que é descritivo de características pessoais, não é uma coisa tipo zodíaco, que é totalmente aleatória, você se descrevendo. E 2 das personalidades que na comunidade, na sociedade como um todo são 5%, na nossa bolha de bitcoinheiros é 50%. E são tipos de personalidade que são eles pensam, a gente age muito mais pensando do que sentindo, sabe? Como você pauta suas decisões, de uma maneira racional ou de uma maneira emocional? E aí eu apostaria que os shitcoinheiros pautam de uma maneira emocional. Por exemplo, eles ficam excitadinhos quando vê uma narrativa bonita. Eles são facilmente manipuláveis, são discursos emotivos. E o lucro fácil também é um grande chamariz, não é? Para os shitcoinheiros. Com certeza, com certeza. Também desperta aquele lado emocional de ficar rico numa semana, aquela coisa que os shitcoinheiros têm na cabeça. Não é? O lado da ganância. Alguma coisa, É isso, a ganância era a palavra que me estava a faltar, exatamente. uma ganância São os ingênua, né? Uma ganância. São uns desvirtuosos, pá, uns desvirtuosos. Pegando nas palavras do Leta, a ganância é precisamente um sentimento muito mais emocional do que racional. Por isso é que desperta esse lado emocional. Exato.